Leibniz nasceu na Alemanha em 1646. Seu pai era um professor de filosofia moral na universidade da cidade. Morreu quando o menino tinha apenas 6 anos. Catarina, sua mãe, era filha de um rico advogado local. Aos 12 anos, Leibniz já havia aprendido latim bem avançado e um pouco de grego. Em 1661, ingressou na Universidade de Leipzig, aos 14 anos. Após a sua formatura, se candidatou ao doutorado em Direito, mas foi recusado devido à sua pouca idade. Assim, optou por apresentar a sua tese na Universidade de Altdorf. Os professores ficaram tão impressionados que lhe concederam o título de doutor em Direito e também lhe deram o cargo de professor. Na década seguinte, Leibniz residiu em diferentes cidades da Alemanha. Viajou com frequência em missões diplomáticas. Nesse mesmo período, iniciou seus estudos matemáticos. Seu interesse generalizado por ciência e filosofia o tornou um polímata, dando contribuições importantes para a filosofia, engenharia, física, direito, política e teologia. No entanto, certamente sua conquista mais notável foi na construção do cálculo, um novo e poderoso método matemático que revolucionou a prática científica. Leibniz fez sua primeira viagem para a Inglaterra em 1673, onde foi eleito para a Royal Society, devido ao seu modelo de máquina de calcular de 4 funções. Foi devido à visita de Leibniz a Londres que surgiram rumores de que ele teria visto o trabalho de Newton e que este trabalho teria o influenciado na descoberta do cálculo, colocando em dúvida a legitimidade de suas descobertas relacionadas ao assunto. Quem teria razão? Hoje, sabemos que, durante aquela visita, Leibniz não possuía conhecimentos suficientes para compreender o trabalho de Newton, mas, na época, ocorreu uma disputa pelo cálculo infinitesimal. De um lado, Desde Inglaterra, Isaac Manzanita Newton. Do outro lado, El germano Gottfried Calculin Leibniz. quem seria o ganhador? Newton era um grande cientista que passou a enfrentar Leibniz. Gottfried não tinha a menor ideia que investigar o cálculo infinitesimal seria um problema. Mas era um problema, porque Newton também estava investigando o mesmo. Em 1669, Newton propôs seu método de análises numéricas com várias séries de procedimentos, iniciando assim o cálculo infinitesimal. 3 anos depois, Leibniz encontrou uma maneira de somar a diferença entre grandes séries de números. Gottfried asseguraria que foi nesse momento que descobriu as derivadas e integrais. Ele buscou ser reconhecido como legítimo pai do cálculo infinitesimal. Porém, a coisa não seria fácil. Do outro lado da briga estava Newton. No século XVII, Fátio Duller, amigo de Newton, acusou Leibniz de plágio para os conceitos de cálculo de Isaac. Leibniz se defendeu, dizendo ser o primeiro autor e que ele teria direitos sobre a invenção, mostrando os primeiros textos relativos ao cálculo que havia escrito. Newton, que não era bobo nem nada, chamou outros matemáticos para ajudá-lo, dizendo que Leibniz o havia roubado. A discussão não cessava. Fizeram falas públicas com o objetivo de liquidar Leibniz. Mesmo assim, ele não voltou atrás. A disputa dos adversários estava nos mínimos detalhes. Um dizia A, outro dizia B. Um gritava truco e o outro gritava retruco. Leibniz acreditou então que tinha a solução para dar o golpe definitivo em seu rival. Ele propôs levar o assunto à Royal Society por ser uma autoridade acadêmica. Depois de 2 meses de um suposto debate, a solução foi Isaac Newton como o primeiro inventor do novo cálculo.
Acontece que, sem que Leibniz soubesse, Newton havia sido nomeado presidente da Royal Society. Depois desse episódio, Newton disse que estava contente por haver quebrado o coração de Leibniz e concluiu que os segundos inventores não tinham direitos. Os estudiosos mais recentes, no entanto, conhecem que a paternidade do cálculo infinitesimal deve corresponder por igual a ambos, porque chegaram a resultados parecidos, mas por mecanismos diferentes. Se algum dos dois ganhou, foi por uma divisão errada dos pontos. Leibniz fez outras grandes contribuições para a física e tecnologia. Antecipou noções que surgiram muito mais tarde na teoria da probabilidade, biologia, medicina e ciência da computação. A última parte de sua vida foi atormentada por controvérsias, doenças e abandono. Morreu em 1716, aos 70 anos, solitário, vítima de uma crise de gota. Teve um funeral vazio, cujo único presente era seu secretário. Mesmo em seus últimos e difíceis anos, ele preservou sua energia e o seu poder de trabalho. Sua obra vasta e profunda fez dele um gênio de realizações quase universais.